Instalar o Windows de forma normal ficou no passado, rapaziada. A Microsoft liberou um script que você coloca dentro da ISO do Windows 10 ou do Windows 11 e com isso você já instala o Windows praticamente de forma automática, já com as configurações que você quer. E é porque é mesmo. Por isso que no vídeo de hoje você vai aprender a como instalar o Windows original de forma limpa e sem arquivos desnecessários. Eu vou te ensinar de forma rápida e simples como configurar esse arquivo que você vai colocar dentro da ISO do seu Windows. O processo é bem simples, você não vai precisar fazer muita coisa e logo você terá sua própria ISO do Windows leve, de forma original, e você vai poder usar a sua ISO quando você quiser, beleza? E você vai poder passar para seus amigos também o Windows já configurado com tudo removido, tudo que é desnecessário, que vai melhorar o seu desempenho aí para jogos e para uso cotidiano. E vocês vão ver que foda que é esse método. Bora lá pro vídeo, depois da vinheta, é claro. Ixi, Maria. O link do site, rapaziada, para estar gerando o arquivo vai estar fixado nos comentários, tá? Para vocês virem aqui gerar comigo, beleza? É muito simples, é algumas caixinhas que você vai ter que marcar aqui e no final ele vai liberar o arquivo já configurado para você e você vai colocar dentro da sua ISO, tanto do Windows 11 quanto a do Windows 10, tá? Funciona em ambas. Bom, aqui como vocês podem ver, eu já marquei português, já coloquei Português Brasil, ABTN2, que é do meu teclado, né? Aqui vocês não precisam mexer, aqui você vai colocar Brasil de novo, você vai selecionar AMD 64 bits, aqui embaixo como vocês podem ver é uma opção para o Windows 11, para ele ignorar o problema do TPM 2.0, para quem tem computador antigo e não tem essa tecnologia, acaba não deixando instalar o Windows 11, né? Então ele vai pular isso aqui e também vai pular do Security Boot. Aqui você também deixa marcado para não precisar de conexão com a internet. Quando você for instalar o seu Windows, você nunca vai precisar estar conectado à internet, então isso é muito bom também. E depois o legal, rapaziada, é que vocês vão poder ficar com a sua ISO guardada aí, configurada do jeito que você configurou, e você vai poder sempre instalar ela já configurada no seu computador, né? Com tudo que você removeu e com tudo que você adicionou, beleza? É mesmo, é? Essa terceira opção aqui não precisa mexer. Aqui você marca para poder colocar o nome do seu computador. Você marca a segunda opção. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre as opções, é só vocês traduzirem, tá? Por exemplo, eu estou usando a extensão do Google Tradutor, eu consigo traduzir aqui opção por opção, ó, para ficar mais fácil, para não ter que traduzir a página toda e acabar bugando, né? Porque quando a gente traduz esse tipo de página, acaba bugando os botões. Aqui eu deixei a primeira opção mesmo marcada, Compact OS, para ele decidir toda vez que inicia o Windows se ele vai iniciar na versão compactada ou não, tá? Então você pode deixar isso aqui marcado na primeira opção, que é o padrão. Segunda opção aqui a gente também não precisa mexer. A terceira opção aqui é se você já quiser particionar o seu disco, você já querer deixar uma configuração para quando você instalar, ele já saber o que ele tem que fazer no seu disco, no seu SSD ou no seu HD. Eu opto por deixar a versão padrão, porque aí quando você estiver instalando lá, você pode particionar manualmente, da forma convencional da instalação do Windows, sabe? Aquela parte onde você faz a instalação no HD. Então, aí você deixa a primeira opção marcada e ele vai aparecer para você na instalação lá. Eu acho essa forma mais prática, né? Aqui é se você tiver uma licença do Windows, você marca a segunda opção aqui e coloca a sua licença. Então ele já vai instalar com a sua licença, você não vai precisar digitar lá na instalação, entendeu? Então já vai pular essa parte. Ou você pode deixar a versão genérica, tá? Porque aí você ativa o Windows outra hora ou continua usando ele gratuitamente, tá? Então vou deixar a primeira opção marcada. Aqui você escolhe a versão do Windows que você vai instalar, aí ele vai aparecer somente essa lá. Eu vou deixar a Pro, que é a melhor que tem, né? Ou você pode deixar a Home, que tem menos recursos. Aqui em User Account é onde você vai colocar o seu usuário e senha, tá? Do seu login no computador. Então você pode criar vários usuários aqui e pode criar o seu de administrador. E você também pode dar administrador para outros usuários, tá? Isso é bom se você não é só você que usa o seu computador, né? Você pode criar usuário de outra pessoa que vai usar o computador também. Então aqui no meu caso eu vou colocar Murilo. O nome para que vai aparecer eu vou colocar Murilo Walker, tudo junto. E senha eu não vou colocar nada porque eu não utilizo senha, tá? Não vou criar outros usuários. Aqui vocês também não precisam mexer, tá? Aqui eu não mexi nada. Aqui eu ativo essas três opções. A primeira aqui mostra as extensões dos arquivos, ou seja, se o arquivo for executável ele vai aparecer no final do arquivo lá, .exe, ou se for em RAR ele vai aparecer .rar, e assim por diante, tá? Arquivo zip. Então eu deixo marcado para ele já aparecer e eu não ter que ativar isso depois, né? E a segunda opção é para aparecer o menu clássico do Windows 11 quando você apertar o botão direito, tá? Então eu gosto de usar o menu clássico, então
então eu deixo marcado. Aqui em Taskbar você escolhe como que vai ser a aparência do seu menu iniciar, né? Se vai ter a lupa, né? Eu gosto da versão clássica escondida, então eu opto por colocar a última. Aqui vocês não precisam mexer. Aqui eu coloquei para desabilitar os gadgets, porque eu não utilizo, tá? Então para mim não é relevante essa opção. As outras opções aqui fica a critério de vocês, tá? Porque eu também não mexo mais nada aqui. Aí aqui é a parte mais importante, rapaziada, os tweaks. Você pode desabilitar o Windows Defender, que é o antivírus padrão do Windows, tá? Mas eu não recomendo, eu recomendo você usar um programa de terceiro para fazer a desativação. Se você for mexer com arquivos craqueados, algo do tipo, aí você desativa por outro programa, porque aí você possa ativar novamente caso você queira, entendeu? Para verificar se o seu computador pegou algum vírus. Então eu não desabilito por aqui. Agora o Windows Update eu desabilito porque eu não gosto que o Windows fica fazendo atualização automática no meu PC, porque isso acaba corrigindo coisas que eu fiz para melhorar o PC, ele acaba sobrescrevendo, né, vamos assim dizer, e desfazendo tudo aquilo que eu fiz para manter desempenho no computador. Então eu opto instalar os drives sempre pelo Drive Buster Pro. Eu disponibilizo eles lá no nosso site, tá? Você não vai precisar pagar nada para usar ele lá, então o link também vai estar aí para vocês, caso vocês queiram atualizar os seus drivers por lá, né, e não pelo Windows Update. Então eu desativo o Windows Update. Aqui também são outras opções que fica a critério de vocês, tá? Para mim não é relevante, eu não mexo, mas o ideal seria ativar todas, tá? Que isso aqui melhoraria bastante o computador, todas essas opções, mas eu tô ativando somente o que eu vou precisar e que é relevante para mim. Por exemplo, aqui, se eu precisar executar algum script no PowerShell .ps1, eu coloquei para ele já dar esse comando aqui e permitir. Aqui ele promete melhorar a performance do computador, então eu habilitei essa segunda opção também. Aqui eu também não ativei mais nada, marquei para deletar essa pasta windows.org, porque quando eu instalo o Windows ela aparece lá e ela é desnecessária. Então eu coloquei para apagar. Aqui no visual do Windows, rapaziada, eu recomendo vocês colocar melhor performance, tá? E isso vai melhorar o desempenho do computador. Mas, no meu caso, eu gosto que apareça as miniaturas de foto, né? Se eu tô olhando arquivos ali e não aparece a miniatura da foto, do arquivo que é, fica mais difícil para mim saber que arquivo é aquele, quando eu tô mexendo com muitos arquivos. Então eu opto por deixar ativado. Aqui é os ícones que você quer que apareça na área de trabalho, tá? Por exemplo, eu gosto de deixar o ícone do PC e a lixeira, somente isso. Aqui você seleciona se você for instalar em uma máquina virtual, tá? Para teste, como eu vou instalar realmente no computador, eu não preciso estar marcando para instalar na máquina virtual. Aqui é a configuração do Wi-Fi, tá, rapaziada? Se vocês não usam cabeado igual eu, você pode configurar aqui a sua conexão Wi-Fi, mas eu recomendo deixar a primeira opção, que você pode configurar manualmente lá no Windows, quando ele já estiver instalado. Você vai lá e coloca o seu Wi-Fi manualmente. Eu, como uso cabeado, eu também deixo a primeira opção. Ela é melhor deixar a primeira opção para ambas as escolhas, tá? Aqui embaixo eu não mexi em mais nada. Aqui em Disable eu deixo ativado, já vem por padrão. Ele vai remover aquelas telas que você tem que aceitar os termos da Microsoft, então ele vai pular tudo isso. Aqui vocês marcam, rapaziada, se vocês quiserem deixar, por exemplo, o Unlock ativado, tá? O teclado numérico do seu teclado. Se você quiser deixar ele ativado por padrão toda vez que ligar o computador, você pode marcar essa opção aqui e ele já vai estar ativado, beleza? Aqui você pode mexer no tema do Windows, tá? Eu, por exemplo, gosto do tema escuro. Eu utilizo mais o escuro e utilizo na cor vermelha. Então eu posso deixar já marcado aqui, ele já vai ao meu gosto quando eu tiver instalado. Aqui eu não mexo no papel de parede. Aqui, rapaziada, é tudo que você quer remover que vem no Windows por padrão, tá? Você pode vir aqui, marcar todos e desmarcar aquele que você achar importante que você usa. Eu, por exemplo, uso a calculadora, também uso o Paint e também uso o Windows Terminal, tá? Então, tipo, essas opções aqui eu desmarco para não desinstalar, para que eu possa utilizar lá, tá? Outro que é importante desmarcar, o Internet Explorer, é bom deixar ele instalado pelo fato que ele causa problema no Windows quando ele não está instalado, dependendo do que você for fazer no computador, tá? Então eu recomendo desmarcar também. Aqui eu não mexi mais nada, podemos descer tudo isso aqui, tá? E aqui, essa última opção você também não marca, tá? Deixa desmarcado, porque senão você vai ter que dar um comando lá na hora que estiver instalando o Windows para poder ele ler o arquivo. Então, a gente não marca para não ter que fazer isso, tá? Aí depois é só vir aqui em Download XML File e ele já vai fazer o download do seu arquivo, ó. Eu já fiz o download do meu, por isso que ele tá aparecendo o número 1 aqui, ó, porque eu já tenho ele aqui nos downloads, então eu não vou baixar, tá? Porque o meu já tá configuradinho ali. Agora a gente vai para a parte que a gente vai colocar dentro da ISO do Windows, tá? Vocês vão precisar do Power ISO, tá? Eu vou deixar também disponível para vocês não precisam instalar. Essa versão aqui você pode usar ela portátil, não precisa fazer a instalação para estar usando ela. Então depois que você usar, você pode apagar, tá? Não precisa instalar. Vamos abrir ele aqui. Você vai localizar o seu arquivo do Windows por aqui, tá? No ícone da pastinha. O meu já tá aqui fácil, ó.
Windows 10 e o Windows 11, tá? Vou fazer aqui no Windows 11, eu já tinha feito, tanto que o arquivo vai aparecer aqui, tá vendo? O de vocês não vai aparecer. Aí o que vocês faz? Vai lá no arquivinho, o meu tá aqui na pasta download, pega ele, arrasta aqui até o Power ISO e solta. E pronto, ele já vai enviar pra cá pra dentro. Ele tá pedindo pra substituir porque eu já tinha feito isso. Então eu substituo. Depois é só vir aqui em Save, rapaziada, e dar um sim, beleza? Aí ele vai salvar essa alteração que a gente fez. Eu não vou fazer isso porque eu já fiz, tá? E demora um pouquinho pra ele salvar aqui. Não tanto, mas demora um pouquinho. Então por isso que eu não vou fazer. Depois de ter feito isso, rapaziada, agora é só colocar a sua ISO dentro do seu pendrive, né? Com o programa Rufus. O link pra baixar ele também vai estar aí disponível pra vocês. Você pode baixar a versão portátil, tá? Que não precisa instalar também. Vou fazer o download aqui na área de trabalho. E aqui tá o Rufus, beleza? Vamos abrir ele aqui. Ele gera esse arquivinho, depois é só você apagar os dois. E você seleciona o pendrive de vocês. Deixa eu colocar o meu aqui no computador. Prontinho, meu pendrive de 8 GB. Vocês vêm aqui em selecionar e seleciona a ISO de vocês, beleza? Depois não precisa mexer em mais nada, deixa tudo padrão aqui, tá? Instalação padrão do Windows, GPT, NTFS. Aqui você pode só colocar o nome do pendrive, que ele vai ficar com qual nome. Você pode colocar Windows 11, para você saber toda vez que você plugar esse pendrive que ele tá com Windows 11 ali para você instalar, beleza? Depois só dá um iniciar e pronto, rapaziada. Quando ele terminar, você fecha e seu pendrive já vai estar pronto com o Windows. O meu já tá pronto aqui, ó. Já tá com o sistema Windows, tá vendo? Então é só a gente reiniciar o computador, entrar na BIOS e selecionar para dar boot no pendrive. Aí a gente dá boot pelo pendrive e não pelo HD, para não iniciar o Windows, né? E a gente vai lá e faz a formatação e instala esse Windows. Então vamos lá ver como que ficou esse sistema operacional. Vamos ver como que ficou esse Windows aí modificado que a gente fez aí, tá? Prontinho, família, instalação feita. O processo foi bem rápido e simples. Bastou eu clicar em avançar lá uma ou duas vezes, né? Escolher o HD que eu ia instalar e pronto. Depois você pode deixar rolar aí que você já vai pra tela bem-vindo sem precisar fazer nada, rapaziada. Muito simples. E se liga só aí, ó. Tá só o antivírus aqui, né? O Windows Defender que eu deixei. E se vocês verem aqui no menu, não tem nada, né? Só tem o drive da placa de vídeo meu aqui, NVIDIA, que eu acabei de instalar. E ó, não tem mais nada. A calculadora que eu mandei deixar, o bloco de notas e o Paint, né? E o reprodutor de mídia, o terminal. Só isso aqui que eu deixei. O resto eu mandei tudo pros ares. Faz tempo. Mandei tudo, mandei o Windows ignorar tudo. Vamos abrir aqui o gerenciador de tarefas pra gente ver quantos processos que tá rodando. Ó, tá rodando em torno de 138 processos. Meu Deus. O PC já tá ligado há um bom tempo, então ele já abriu todos os processos. E o que você pode fazer aí pra mudar isso aqui? De 138 processos pra 90 processos, 80 a 90 processos e deixar o PC voando. Vai tá aparecendo um vídeo aqui no card onde eu ensino a diminuir os processos do Windows, tá? Então seu PC vai consumir muito menos memória, vai consumir muito menos energia, porque vai diminuir muito a quantidade de processos que roda aqui no Windows. Como vocês podem ver, eu tô rodando 137 processos aqui nesse momento e fazendo aquele procedimento lá, vai para 90 processos, né? O vídeo apareceu aí no card para vocês. Outra dica também, que eu não posso esquecer de mencionar, se você quer personalizar o seu PC, deixar ele com a parede gamer aí, com papel de parede animado, a barra de tarefas aqui mudando de cor ou transparente, vai estar aparecendo um vídeo aí no card também, onde eu ensino vocês personalizar o PC sem instalar nada. Você vai apenas baixar os arquivos lá e vai começar a usar a personalização do seu PC, né? Sem ficar instalando um monte de programa. É uma pastinha lá que você vai usar todos os scripts lá. E se você não quiser mais utilizar, basta você excluir a pasta, que aí ele já vai estar deletando toda a personalização que você fez no seu computador. Beleza? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada. Eu vou ficando por aqui, tá? Se você gostou do vídeo, eu te ajudei de alguma forma, deixa seu gostei, tá? Entra na nossa comunidade lá do Telegram, no nosso grupo do Telegram, pra tirar dúvida comigo lá. Eu tô sempre respondendo a rapaziada. Tem 40 pessoas lá no grupo, né? Então, como é poucas pessoas, a gente nem conversa lá no grupo, mas logo quando as pessoas começarem a entrar, a gente vai começar a movimentar o grupo lá, beleza? Os downloads, como sempre, vai estar fixado no comentário para vocês baixarem, fechou? Valeu, rapaziada, fui e até um próximo vídeo.